Um, dois, três, gravando. Hoje eu converso com uma cearense que é destaque no mundo empresarial e desde pequena já vem deixando sua marca. Essa engenheira civil já participava da Associação de Jovens Empresários, onde liderou vários projetos, entre eles missões empresariais para o México, Espanha, Argentina e Chile. Hoje no Brasil, ela é uma das poucas mulheres presidente de conselho de uma empresa com ações na Bolsa. Ela é presidente do conselho da Pague Menos, que fez seu IPO em 2020 e com a aquisição da Extra Farma em 2022, se tornou a segunda maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, com 1.650 lojas e mais de 25 mil colaboradores. Mas sua carreira começa muito cedo. Ainda menina, nas férias escolares, acompanhava o pai fazendo atendimento no balcão ali das unidades, e ela construiu a sua carreira na área de marketing, sendo indicada ao Prêmio Profissionais de Marketing do Ano como uma das principais 12 brasileiros que fazem história nesse mercado. Ela ainda tem no currículo a organização do Encontro de Mulheres, considerado o maior evento feminino do Brasil, reunindo cerca de 20 mil participantes por dia em sua última edição. Patriciana Rodrigues, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Nossa, que legal. Adorei essa introdução. Vou vir todas as vezes só para ouvir tudo isso. Obrigada, viu, pelo convite. E Paty, eu quero começar já te perguntando, né? Você desde pequena já acompanhava seu pai fazendo atendimento de balcão. Hoje, como é que você enxerga aquele momento? Era uma brincadeira de menina? Já era vocação? Era uma forma de se diferenciar das outras meninas? Ou talvez até uma cobrança do pai? Na verdade, sim. Dentro da nossa formação, eu e meus irmãos, sempre foi muito claro o papel que um dia nós iríamos suceder o Deusimar. Ele sempre passou pra gente, olha, para que a gente perpetue a empresa, essa empresa foi feita para perpetuar, eu preciso de sucessores. Então, vocês precisam se preparar. A partir dos 12 anos, todos nós passávamos metade das férias brincando de trabalhar. Era brincadeira. Na época, a gente não conseguia alcançar muito. Várias vezes a gente ia meio que de tromba, sem entender aquilo ali. Mas foi uma estratégia super assertiva, porque com o passar do tempo, estamos os 4 entregues, inteiramente apaixonados pelo projeto Pague Menos, né? Então, ele foi muito assertivo. Foi uma brincadeira que virou um caso sério de paixão. E fazer isso tão cedo te deu a convicção, logo cedo, que você gostaria de trabalhar na empresa da família, ou até então, quando mais nova, você tinha outros sonhos de carreira? Eu não me lembro disso, mas eu tenho uma história de ser contada pelos meus pais, que sempre, muito pequenininho, o meu sonho era ser presidente do Brasil. Eles diziam, olha, Patriciana desde pequenininha dizia que ia ser presidente do Brasil. Mas por quê, né? Por que, filha, que você queria ser presidente do Brasil? Porque eu queria cuidar das pessoas. Eu ficava indignada em ver aquelas pessoas na rua, passando por necessidades. Quando amiguinhos meus diziam que os pais estavam se separando, estavam sofrendo, eu ficava arrasada que aquela família estava se destruindo. Então, era com o objetivo de cuidar. Então, cedo eu descobri o meu propósito, que é cuidar das pessoas. E ter como objetivo fim, participar de uma empresa que era da família, que é do ramo de saúde, que tem como propósito fazer com que os brasileiros vivam plenamente. Então, eu acho que foi a vocação pessoal que casou com a vocação profissional. Então, não tinha como outro casamento dar tão certo como esse. Mas falando de caminhos e desafios, sendo uma mulher no Ceará, qual era o ambiente que você vivia e quais foram as barreiras que você teve que enfrentar para conquistar seu espaço? Afinal de contas, você já começou escolhendo um curso de engenharia que, historicamente, não tem tantas mulheres assim. É verdade. A gente está falando de Brasil. O Brasil é um país ainda muito preconceituoso. Nós estamos falando do Nordeste, que é a região onde eu atuo, que é ainda mais preconceituosa. E o Ceará. O Ceará tem marcas que não são marcas positivas, são marcas de índice grandes de feminicídio, né? Então, não é uma região onde ser mulher é tão fácil. Mas dentro de casa, eu sempre fui muito empoderada. O meu pai, os meus irmãos, em nenhum momento me tolhiam pelo fato de eu ser mulher. Muito pelo contrário. Eu sempre ouvi eles dizendo que eu podia realizar todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Então, eles sempre me empoderaram. E enquanto mulher, companheira, né, o Davi, meu marido, ele também sempre me empoderou. Então, eu tive homens com personalidades muito fortes que me empoderaram. Mesmo estando
num Brasil que ainda tem muito preconceito, numa região que ainda é mais desafiadora e no Ceará. Então, eu acho que sim, por esse empoderamento, eu fui atrás de alguns caminhos que não eram os naturais. Então, quando eu fui escolher a profissão, eu sabia que eu não ia ser engenheira. Então, eu não fiz engenharia com o desejo de ser engenheira. Eu fiz engenharia com o desejo de pegar o curso mais desafiador que poderia me oferecer ali naquele momento. Como dentro dos meus planos não estava a fazer faculdade, o ensino superior fora, eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito high school lá nos Estados Unidos, me formado lá, voltado, sabia que eu ia fazer o ensino superior no Brasil, então eu falei, lá em Fortaleza, no Brasil, né? Qual é o ensino que ia me demandar mais? Engenharia civil. E aí eu fui para engenheiro, muito mais pelo desafio do que a profissão em si. E essa escolha de ser engenheira me forjou para a profissional que eu sou, porque lá já tinha um ambiente desafiador, porque em muitas cadeiras eu era a única mulher da sala, ou no máximo tinham 2 outras, eu e mais 2, então já foi um ambiente desafiador, mas eu gosto de desafios, eu gosto de ser desafiada, então assim, foi um caminho que não foi o mais fácil, nem o natural, mas foi um caminho que eu busquei, eu fui em busca desse caminho. Mas aí desse caminho de engenheira que você sabia que não seria destino final, você segue pro caminho de marketing, que é o oposto aqui, né? Como é que foi esse caminho? Foi uma oportunidade que surgiu, você identificou, falou assim, não, puxa, aqui eu consigo fazer a diferença? Lá na Pague Menos, cada um de nós, os filhos, a gente foi passando por todos os departamentos. A ideia era fazer aquele trainee. Não era tão estruturado, porque nós estamos falando de 94, então há um bom tempo atrás, mas a gente saía passando pelos departamentos. E eu caí num departamento que, para mim, eu digo que eu fui muito sortuda, que foi o departamento de novos negócios. Então, por mais que a empresa já era uma empresa que tinha um renome na região Nordeste, lá no Ceará, já era uma empresa de médio, grande porte no Ceará, ser filha do dono traz alguns desafios. Mas estar num departamento que é novos negócios, onde eu conseguia fazer todo o business plan daquele negócio, fazer a contratação, desenhar toda a estratégia, para mim foi muito bacana. E aí eu comecei nesse departamento de novos negócios. Na época eu participei da implantação de mini laboratórios de revelação de fotos, uma parceria com a Kodak. Então a gente veio aqui para São Paulo, participou de algumas feiras, entendeu como era o negócio, foi para o mercado americano, porque lá as farmácias já ofereciam esse tipo de serviço. E a gente conseguiu introduzir no Brasil. Depois eu fui para um outro novo serviço que era o cartão Private Label. Cartão para quem não tem crédito. A gente fez uma parceria com a Fininvest e aí eu participei de todo o processo dessa parceria com a Fininvest, de implementar o cartão, de toda a análise de crédito para esses clientes que não tinham crédito. E aí o cartão passou a ser bandeira Mastercard. Então esse processo foi me dando notoriedade dentro da empresa, né? Porque foram alguns serviços interessantes que geraram fluxo, que foram negócios importantes, e aí surgiu a vaga da diretoria de marketing. O Deusimar, em 2001, ele foi convidado a ser presidente da Abrafarma, Associação das Redes Brasileiras de Farmácia. E ele entendia que, como a Pague Menos ia demandar ainda muita energia dele, ele não ia conseguir ser um bom presidente. Mas se ele levasse um executivo para ser o presidente executivo, talvez ele pudesse fazer uma boa história dentro da associação. Então, o nosso diretor de marketing foi o escolhido pelo Deusimar para ser convidado para ir com ele para a Abrafarma. E ele tinha que vir aqui para São Paulo, o Sérgio Mena Barreto, e surgiu a cadeira de diretora de marketing. E aí, dados meus feitos recentes na área de novos negócios, o Deusimar disse, Patriciana, você quer ir para a área de marketing? Você ainda não tem trajetória, nem legado, nem robustez para ser uma diretora de marketing. Mas você pode ser gerente e, a depender do seu desempenho, a gente vai vendo como é que vai dar. E o Sérgio foi o meu primeiro grande mentor não familiar, porque o Deusimar sempre foi um grande mentor que estava ali no dia a dia ensinando tudo. Então o Sérgio foi um grande mentor, veio para São Paulo, ele ainda até hoje é o presidente executivo da Abrafarma. O Deusimar fez uma grande gestão como presidente junto com o Sérgio e eu assumi a cadeira de gerente de marketing. E daí para lá foi paixão total, porque você tinha a oportunidade
de ter contato direto com o consumidor, levar as mensagens da empresa, entender quais eram as demandas, as dores, tentar buscar soluções. Então, aí nunca mais eu quis deixar a área de marketing. Então... E todas essas inovações que você já comentou com novos negócios em marketing, vocês ficaram bastante conhecidos, né, por essas inovações. Me conta um pouquinho, né, de onde você buscava referência? Era de outros setores, de outros países? Era a criatividade sua e do time mesmo? A PagMenos, ela tem dentro do DNA dela a inovação. Desde muito do nascedouro da empresa, tá pensando fora da caixa é uma coisa muito notória. Muito provavelmente vindo pelo fundador, Deusimar, já tem essa característica muito forte. Então, na hora que ele atraía novos talentos, ele sempre atraía com esse perfil. E a gente em casa vendo aquilo tudo, então não tinha como a gente ficar muito na caixinha, a gente pensava muito fora. Sempre a gente esteve atento aos outros mercados. Então, por exemplo, mercado como o mercado americano, que está um pouco mais desenvolvido no que diz respeito ao segmento de varejo farmacêutico, para a gente era referência. Então, lá atrás, a gente trouxe o conceito de farmácias abertas 24 horas com as portas abertas, porque antes existiam janelinhas, o consumidor ficava do lado de fora, exposto, e a gente tirou as portas, olhando o mercado internacional. Depois veio um conceito de drugstore, então conveniência, um mix mais amplo, uma loja maior, com autosserviço, tudo isso a gente olhava para o mercado americano. E assim, a PagMenos, ela nunca permitiu que algumas barreiras, mesmo a geográfica, nos impedisse de nada. Então, cedo a gente saiu do Ceará, foi para outros mercados, e operar no Brasil é uma grande escola, porque o Brasil, ele é um país de dimensões continentais, então tem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, como a gente opera em todas as unidades da federação, a gente começou a perceber as demandas de cada um desses mercados, e a gente sempre teve o objetivo muito claro de estar perto do consumidor. E quando você está perto do consumidor, você enxerga as oportunidades. Então, muito mais do que a gente criar coisas, a gente apenas entendia dor e tentava curar essas dores. Então, as criações ou as inovações vinham muito mais numa tentativa de diminuir uma desigualdade de acesso, uma dor dos nossos clientes, e aí elas iam acontecendo, se tornavam viáveis, e aí a gente fazia o rollout para todas as outras lojas, e aí o mercado copiava, né? E aí começava as inovações dentro desse conceito. E dentro dessa dinâmica, puxa, me chama a atenção que vocês foram a primeira rede de farmácia a patrocinar o Big Brother. Me conta um pouco desse plano. Assim, como eu comentei, a gente sempre teve muito presente na vida do nosso cliente. A gente não queria ser aquela empresa onde o cliente lembrava só quando estava no momento de doença, de tristeza. Então, lá atrás, começaram as micaretas, que são os carnavais fora de época no Nordeste. Nós fomos os primeiros patrocinadores de Fortal, de Carnaval de Carnatal, que é em Natal, Carnaval de Recife, de Salvador. A gente sempre estava patrocinando, porque a gente entendia que para o nosso cliente curtir com qualidade de vida as oportunidades, né, que apareciam para ele, eles tinham que estar bem. Então a gente patrocinava todas essas coisas. Então, corrida de rua, a PagMenos foi a primeira a fazer corrida de rua. O próprio Encontro de Mulheres é um evento super disruptivo, que a gente chegou lá pertinho do consumidor, né? São 20 mil mulheres que a gente está ali perto daquelas mulheres durante 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, tudo isso mostrou pra gente que estar perto geram oportunidades. E aí apareceu essa possibilidade, aí eu digo que já não é mais mérito da Patriciana enquanto vice-presidente de marketing ou diretora de marketing, já foi na gestão onde eu já era presidente do conselho, eu já não estava mais na gestão do dia a dia, mas o time tem essa clareza de objetivos de estar próximo do consumidor. E assim, eu sei que tem pessoas que não gostam do BBB, tem pessoas que adoram o BBB, mas todas vão ser unânimes em dizer que o BBB hoje é um dos programas de maior audiência da televisão brasileira. E ele pauta vários outros canais. Então, estar no BBB é a certeza de estar no Instagram, de estar no TikTok, de estar em vários portais de notícias. Então, é uma forma da gente levar uma notícia, uma informação relevante de credibilidade para todos os nossos consumidores. É uma forma de estar lá pertinho, né? De entender as causas. E assim, como a gente esteve sempre muito atento a causas, estar no BBB, algumas vezes, é dar algumas lições, né? Então, até pouco tempo, o BBB era apenas um programa de entretenimento. Hoje, tem temas super relevantes que são colocados à tona, através do BBB, como diversidade, equidade, inclusão, todos esse machismo, tudo isso está sendo discutido lá também, né? Então, é importante a gente fazer parte para poder ditar um pouco do discurso.
E uma coisa que fica muito presente aqui na sua fala, que eu quero explorar, vocês são em 4 filhos, né, do seu Deusmar. E como é que foi a criação de vocês? Já existia, então, uma preparação para esses desafios de sucessão aí do seu pai desde o início? Olha, eu nasci em 76. A Pague Menos, ela foi fundada em 81. Então, com 5 anos, apareceu o Pague Menos. Antes dos 5 anos, eu não me lembro de nada. Então, tudo que eu me lembro da vida já era com o Pague Menos. E sempre foi muito claro o discurso do Deusmar, dentro de casa, que a Pague Menos teve o dia de nascer e ela não tem um dia de acabar. Então, para que ela se perpetue, a gente precisa de pelo menos 2 coisas. A gente precisa de muitas coisas, mas ele enfatizava 2 grandes coisas. Eu preciso ter um plano estruturado de sucessão e eu preciso ter uma governança muito forte. Então, para essa estrutura de governança, dar suporte a projetos e esses projetos validar as nossas estratégias. Então, são 2 áreas que ele sempre trabalhou muito fortemente. Então, para a gente, para mim, para os meus 4 irmãos, tema sucessão e tema governança sempre estiveram muito presentes. Então, foi meio que foi natural. E aí, cada um de nós foi meio que se encaixando naquilo que os talentos permitiam encaixar. Então, para mim, a área de marketing veio muito rapidamente, e aí foi paixão à primeira vista. O Cacau, eu tenho um irmão que ele é um pouquinho mais velho do que eu. Ele foi logo para a área de expansão, ele é um desbravador, para ele não tem tempo ruim, se tiver que acordar 5 horas da manhã e até meia-noite, dirigir 400 quilômetros na estrada para descobrir novos mercados, essa é a paixão dele, então ele foi para a área de expansão. O Mário sempre foi muito mais financista, né, então ele tem uma habilidade com números que se você colocar uma planilha com 400 colunas e 600 linhas, ele vai na célula errada, rapidinho só impor o olho, então ele é muito atento a tudo isso, ele tem uma visão holística muito legal, e aí foi para a área financeira, e a Rosilândia é a parte de gerenciamento de categorias, a parte de marca própria. Então, cada um, a partir dos seus talentos, foi indo. E com certeza de que mais cedo ou mais tarde, um de nós, ou muitos de nós, porque tem uma piada interna na família que o Deusmar é da época do super-herói. Ele sozinho combatia todos os maus, né? Tudo que viesse de anti-heróis ele conseguia combater. Nós somos da era da Liga da Justiça, então um sozinho não dá, temos que ser todos juntos e mais alguém para poder dar conta do que tem aí por vir desafio. Então a gente sempre soube que o processo de sucessão ia acontecer. Se ia ser um dos filhos, ia depender muito de cada um de nós, mas certamente a gente ia estar com uma visão clara de perpetuar esse legado que o Deusmar lá atrás construiu. E com todos vocês trabalhando dentro da empresa, como é que vocês organizavam um dia a dia fora da empresa? Era também almoço de domingo, todo mundo falando da empresa, ou não, agora vamos dividir, vamos falar de outra... Não, hoje a gente consegue, com muito sacrifício e com a ajuda da minha mãe, porque ela é a grande defensora de que vamos colocar tudo nas suas caixinhas, vamos para as salas certas. Ela não entende tanto de governança, mas ela, sem perceber, ela faz isso muito bem, porque ela diz, esse tema não é dessa sala, esse tema é da outra sala, é do conselho da família, esse tema não é aqui, é da sala de diretoria da Pague Menos. Então ela vai organizando os temas, vai nos ajudando, mas sempre foi muito presente. A Pague Menos é como se fosse o 5º filho do Deusmar, tá? Então não tem como tá num almoço de domingo e não mencionar uma campanha que acabou de sair, ou um recorde de venda que a gente teve no mês passado. Então essas conquistas eram sempre celebradas em todos os momentos, inclusive nos almoços e nos jantares. Almoço de domingo, jantar de sábado, a gente sempre falava. Hoje a gente tenta se policiar um pouco mais. Também a gente tem mais repertório, né? Antes era só a Pague Menos. Agora a gente vai vivenciando um pouco mais do mundo e vai tendo mais outros repertórios. E aí um ponto aqui que aumenta a complexidade, puxa, uma coisa é você ter os 4 filhos trabalhando, agora os 4 filhos crescem, têm filhos também. Me conta um pouquinho quais os critérios que vocês têm hoje aí para alguém da família poder trabalhar no grupo, dado essa governança aqui que você comentou. Para o Deusmar, tinha uma visão muito clara que a partir dos 12 anos, quero todos lá, que eles aprendam tudo que é para fazer, brinquem de trabalhar, trabalhem, fiquem lá dentro. A gente foi evoluindo esse processo dele e aí a gente tem hoje o Conselho da Família. E dentro do Conselho da Família, nós temos um dos órgãos lá, é o Comitê de Formação. Dentro do Comitê de Formação, que já tem membros da 3ª geração que participam do comitê, tem as regrinhas, né? Tem algumas premissas que a gente entende que faz mais sentido. Enquanto formação,
Todos os membros da terceira geração e da quarta e da quinta podem estar dentro da empresa para se formar. Tá. Como conhecimento. Como empregabilidade, aí tem alguns patamares que eles precisam alcançar para entrar dentro da Pague Menos. Então, coisas do tipo, tem que ter no mínimo X anos de experiência fora do negócio Pague Menos, tem que ter passado por cadeiras de liderança fora da Pague Menos para poder entrar na Pague Menos. Então, programas como trainee, programas de formação, desde sempre, lá na empresa. Inclusive, eu tenho um filho de 19, um de 17, 15 e 13. O 19, 17 e 15 já vão várias vezes para a empresa dentro desses programas de formação. Mas para trabalhar só depois de checar lá algumas premissas, né? Então já foi um desenho que a gente fez para melhor organizar, porque uma coisa é encontrar um lugar para 4, outra coisa é encontrar lugar para 14, porque hoje na terceira geração já somos em 14 netos, né? Então é importante que esteja tudo mais organizado. E o bacana é que como a empresa, a Pague Menos, é apenas uma das empresas do grupo, né? Existem outras empresas, existem também outras possibilidades, existem também outros talentos. Nem todos estão 100% entendendo que ali vai absorver todo o talento que eles têm. Então, tem algumas que pensam em arquitetura, tem algumas que pensam em medicina, mas medicina clínica, né? Então, talvez não encaixe. E aí, a gente está permitindo e estimulando todos esses talentos. Não tem mais essa pressão de vir trabalhar para a empresa nesse sentido? Para os netos já foi um aprendizado, que eu vou te contar aqui em off, né? Nós 4 filhos... Em alguns momentos a gente até confundia amor de pai e amor do presidente. Quando a gente fazia uma coisa muito legal, né? Enquanto executivo, que ele admirava, ele tá amando como pai ou ele tá amando como presidente? Porque eu quero que ele ame como pai também, né? E aí essa pressão de só se eu for uma boa executiva é que ele vai amar muito. Então a gente já foi aprendendo a desassociar todas essas coisas, encaixar direitinho. E a gente tá garantindo que pros netos não tem essa pressão tão grande, porque pra gente foi pressão. Dá uma equilibrada aí. Foi, a gente tá conseguindo dar uma equilibrada. E também assim, a relação do fundador é diferente de quem sucede, né? Então é natural esperar isso do fundador e a gente com mais lucidez vai preparando melhor o caminho para a terceira, quarta, quinta geração. E aí falando dessas lições, né? Vocês são hoje uma baita referência, não apenas de sucesso, mas dessa governança também. Que dicas que você pode dar para empresas familiares que estão planejando ou estão tentando e estão batendo cabeça aí para avançar nesse processo? Assim, uma coisa que pra gente funcionou muito bem, assim, eu não sei qual é a regrinha boa pra todo mundo, mas eu sei que algumas coisas não podem acontecer, né? Não conversar sobre o tema é muito difícil. Por exemplo, a gente passou por um IPO. Para muitas outras famílias, fazer ou não fazer o IPO pode ser uma questão. Então, tem que se conversar sobre isso para que todos estejam dentro da mesma página, com o mesmo desejo, entendam o objetivo. Então, falar sobre é muito importante. Não adianta ficar colocando temas obscuros ou temas que se conversa só com A e não conversa com B. Então, sempre uma comunicação muito aberta é muito, muito interessante. E as discussões prematuras são sempre melhores do que as postergadas. Uma coisa que a gente aprendeu muito claramente, assim, normalmente o processo de sucessão, ele se dá por força de um acidente. Ou o fundador adoece, ou o fundador tem alguma fatalidade, morre. Então, fazer as coisas antes que sejam necessárias é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de construir o futuro. E aí, então, lá em casa, a gente sempre falou muito sobre governança, falou muito sobre sucessão, quais eram os próximos passos. Então, a gente sempre tinha muita clareza do que estava por vir. Então, se em um dado momento a gente ia fazer o IPO, precisava ter estruturas e rituais para a gente ir para esse IPO, todo mundo seguro. Então, antes mesmo de ser necessário, nós já tínhamos o conselho. Antes mesmo de ser necessário, nós já tínhamos os comitês que davam assessoramento ao conselho. Porque é fato que um primeiro conselho, ele vai ser muito mais tático, ele vai estar inseguro, então vai querer explorar muito mais a execução. Mas lá na frente, quando o conselho vai ficando mais maduro, aí ele fica muito mais no estratégico. Então, a gente foi passando por todas essas etapas antes mesmo que elas fossem necessárias. Então, investir em governança é um dinheiro que traz retorno. Às vezes a gente fica, gente, mas é tão caro ter conselheiros, ter isso, ter aquilo outro, né? Isso tudo. Não é caro. É necessário e o retorno, ele vem com certeza. E agora, do outro lado, né?
Que dica você pode dar para um executivo que vem trabalhar em uma empresa familiar com uma cultura tão forte? Você que acompanhou muitos executivos que vinham ali do mundo corporate, né? Que ali, e muitas vezes tinha um período ali de aprendizado para conseguir entender essa nova dinâmica. O que você acha que são os principais pontos para se ter em mente? Eu acho assim que o executivo, na hora que ele está passando pelo processo de seleção para ir para uma empresa familiar, é importante que ele entenda e conheça a família. Porque a partir do conhecimento da família ele vai entender valores, propósito, cultura. Se a cultura dele não se enquadra com a cultura da família, não dá match. Talvez numa empresa mais corporativa demore muito tudo isso a florar. Na empresa familiar grita, né? Grita. Se a gente está ali dentro de uma linha de pensamento e os executivos que vêm não têm o mesmo valor, não têm aquelas mesmas virtudes, aquele mesmo propósito, fica muito claro muito rapidamente. Então existem muitas frustrações. Então acho que é importante que o executivo e a gente também, na hora da exploração de quem a gente vai contratar, tenha essa garantia de que os valores de quem vai somar ao time de fato somem, né? Que 1 mais 1 vire 3, 4, 5. Então, mais do que nunca, em empresa familiar, propósito e valor faz toda a diferença. Eu sei que hoje em dia se fala muito sobre isso, cada vez mais as pessoas se engajam a partir do propósito, mas quando a empresa ela tem alma, ela é quente, isso nas empresas familiares é muito mais forte, o propósito grita muito mais, né? Então, não está alinhado, é desafiador. Então, tem que ter... O processo de seleção é ainda mais importante. Ter um base nesse processo é muito importante. Muito bom. E assim, um ponto também que eu quero explorar, que acho que foi uma etapa importante, com a chegada da General Atlantic como novo investidor do grupo, né, uma gestora de private equity americana, normalmente eles chegam fazendo uma avaliação, né, um assessment do atual corpo diretivo. Como é que foi isso para vocês como empresa, mas principalmente talvez você como executiva, chegar alguém aí externo aí avaliando, né, o seu trabalho? E foi bem assim mesmo, né? Assim que a gente fez a parceria com a General Atlantic, eles propuseram coisas. A parceria com a General Atlantic, ela foi uma parceria extremamente estratégica e muito positiva. Se você me perguntar 1000 vezes, todos nós da família fecharíamos de novo com a General Atlantic, porque fez todo sentido. Tudo que eles propuseram não era uma imposição, era proposto mesmo. E fazia tanto sentido que a gente entrava de cabeça, né? Entrava com tudo. E um dos processos foi o assessment dos executivos familiares. Porque pra gente ter o elogio vindo do presidente, onde o presidente era o pai, talvez pudesse ter alguma coisa ali, né, encobertando alguma fragilidade. Então, por mais que a gente já estivesse no mercado há muito tempo, e o próprio mercado valida, né, quem são os executivos, então a gente já tinha uma certa validação do mercado, mas ter um assessment, principalmente para mim, eu tenho certeza que para todos os meus irmãos, mas eu posso falar por mim, foi muito importante. Eu digo que foi uma virada. Uma chancela ali, foi, né? uma chancela, exatamente isso. Na época, nós já tínhamos muito claro o processo de sucessão. O próprio Deusimar, como eu falei, sempre falou sobre isso, então fazia parte da gente esse processo de sucessão. Então, na época eu era diretora de compras e diretora de marketing. Eu acumulava essas duas funções. O Mário, meu irmão mais novo, era o diretor financeiro. O Kaká era diretor de expansão e a Rosilândia estava na área de gerenciamento de categorias e marca própria, né? E aí, com o assessment, olha que bacana. A partir dos tributos que um CEO para PagMenos precisava, o Mário ascendeu da cadeira de diretor de financeiro para CEO. E o Deusimar, que acumulava as duas funções, ficou como presidente do conselho. E eu, que era diretora de compras e diretora de marketing, ascendi para a vice-presidência da PagMenos. Então, foi muito importante porque o assessment acelerou o processo de sucesso, do início da sucessão da primeira para a segunda geração. Porque o Deusimar saiu da cadeira de CEO e o Mário assumiu essa cadeira. E daí em diante, o que a gente já falava de governança ficou ainda mais evidente. Então foi nessa hora que a gente estruturou bem todo o conselho, todos os comitês que iriam assessorar o conselho, os rituais, né? O que falar em cada sala. Nós fomos em busca de fazer a governança da família. Então, a gente criou o Conselho da Família, como eu mencionei, o Comitê de Formação para as outras gerações, o Comitê de Investimento, porque como a PagMenos é apenas uma das empresas do grupo, existem outras investidas, então, para a gente fazer essas decisões colegiadas, né? E aí foi muito importante.
E aí, isso foi em 2016. Quando foi em 2020, a gente completou o processo de sucessão, e aí o Deusmar sai da presidência do conselho e eu sou convidada para ser presidente do conselho. Foi um convite que me deixou extremamente feliz, extremamente orgulhosa, e assim, um voto claro de confiança do Deusmar, dos meus irmãos, da General Atlantic como uma sócia estratégica de que eu estava capacitada ou tinha as potencialidades para me capacitar e sentar nessa cadeira. Então, foi um momento importante também. E aí, um capítulo dessa história foi a condução da empresa para o IPO, né? Talvez esse seja o sonho de muitos empreendedores. Mas eu acho importante dizer que tem um peso e um custo muito grande para esse processo. E isso eu queria explorar contigo. Quais foram os aprendizados desse processo? Para a gente sempre foi muito claro que para elevar a Pague Menos para o patamar das empresas que se perpetuam, e esse era o nosso objetivo, a gente precisava dar esse salto. O Deusmar, ele veio do mercado financeiro. Nós, entre as empresas do grupo, durante muito tempo, nós tivemos uma corretora de valores. Então, falar sobre empresas que partiam para o IPO, negociar ação em bolsa, acompanhar a movimentação de preço de ação era uma coisa que era mais comum dentro daquelas conversas de domingo, né? Do almoço de domingo, do jantar, e nos corredores da empresa, por a gente estar também dentro desse segmento. Então, era muito claro que a gente ia fazer o IPO. Mas assim, na hora que parte, é agora, né? Tem várias coisas que a gente precisa estar atento. Então, ter os parceiros certos é importantíssimo. Mais do que dinheiro, a gente precisa de dinheiro inteligente. Então, precisam que aqueles parceiros que vão ancorar todo esse processo sejam parceiros que entendam o propósito da empresa. Como eu comentei, tá tudo muito conversado e alinhado, é importantíssimo. Então, falar que vamos partir para o IPO, o que é que a gente pode abrir mão, o que é que a gente não pode abrir mão, quais são as nossas premissas, tem que estar alinhado entre todos nós, né? Por mais que o fundador ainda estivesse ali presente, nós já éramos 4 da segunda geração que estávamos à frente, porque na época do IPO eu já estava como presidente do conselho, o Mário já era o presidente executivo e o Deusmar era o acionista majoritário naquele momento, o fundador. Mas muito estava ali nas nossas mãos na hora de decidir. Então, se não tivesse tudo muito alinhado, dificilmente a gente ia decidir atendendo a demanda do principal acionista, ou atendendo a demanda do mercado, dos nossos parceiros. Então, tá com tudo muito alinhado é muito importante. Então, conversa franca, ter parceiros estratégicos importante, sem sombra de dúvida, um caminho que tem que ser trilhado. Muito bom. E tem agora um tema aqui que eu estava aguardando para te perguntar, que é um tema que a gente já conversou algumas vezes. Você tem um posicionamento bastante forte em questões de diversidade, equidade, inclusão. Em que momento esses temas entraram na sua agenda e você entendeu que você deveria fazer algo por isso? Eu comentei aqui que o Brasil é um Brasil de dimensões continentais, cheias de Brasis dentro do Brasil. Então, atender o cliente do extremo norte não é a mesma coisa de atender o cliente do sul, né? Atender o cliente do nordeste ou fazer uma negociação com fornecedores do nordeste não é a mesma coisa de quem negocia com a turma do sudeste. Então, entender essas diversidades, para a gente sempre foi valor. Então, a Pague Menos desde muito cedo percebeu isso. A gente tinha diferença pelas regiões, diferença cultural, diferença de raça. Dentro do nosso quadro de colaboradores, nós temos indígenas. Então, quem opera ali no norte, e a gente está no Acre, no Pará, no Amapá, toda aquela região, a gente tem que estar atento às demandas desses públicos, não só como colaboradores, mas como clientes. Então, a gente sempre foi muito atento a isso. Lá atrás, em 94, nós fomos um pioneiro na hora que a gente resolveu fazer um evento exclusivo para mulheres. Hoje se fala muito sobre equidade, sobre empoderamento, mas nós estamos falando de 94. Em 94, nós já tínhamos a certeza de que nós precisávamos ter uma ambiência melhor para o público feminino. E para a gente, não era uma questão só social, confesso. Não é pela uma questão de vamos promover a paz mundial. Não, era negócio também.
Porque quem toma de conta da saúde da família, e naquela época pra gente era muito claro, normalmente eram as mulheres. Então ter essa mulher com sabedoria, com discernimento, empoderada, era importante, porque era ela quem ia cuidar da saúde da família. E se ela for inteligente o suficiente, ela vai gerir muito bem essa família no que diz respeito à saúde. Então, como era a nossa área, então a gente começou a trabalhar com esse empoderamento. Então, esse tema sempre foi muito presente. Mas na hora que eu sentei na cadeira de presidente do conselho, aí eu tô falando em 2020, meio que eu fui bombardeada, porque poucas são as mulheres que estão na cadeira como presidente do conselho. Então, pelo fato de eu ser raridade, as pessoas me perguntavam o que você fez, como fez, quais são as dificuldades. E aí a gente tem que começar a se observar ainda mais, porque querendo ou não, é uma representatividade, né? As pessoas olham e se inspiram, do mesmo jeito que eu olho para outras e me inspiro. Então é importante que a gente tenha cada vez mais mulheres. Então, assim, de forma consciente, é de 2020 para cá. Mas eu sempre transitei nesse ambiente, que é o ambiente da Pague Menos, onde a diversidade sempre foi um bem de muito valor. E à medida que você mergulha nesse ambiente, até você estava comentando comigo aí a quantidade de cursos que você busca fazer, se ambientar, hoje no seu entendimento, aonde estão os principais desafios na mentalidade das lideranças que a gente tem hoje? Assim, eu entendo que as pessoas não conseguem se enxergar preconceituosas. Se você perguntar assim, você é preconceituoso? Você vai dizer não. Se eu perguntar para várias pessoas, todo mundo vai dizer não. E cadê o preconceito se ninguém é preconceituoso? Infelizmente, ninguém é preconceituoso porque quer. Eu não escolho ser preconceituosa. De fato, quando a gente fala dos vieses inconscientes, eles existem e existem mesmo. Então, assim, você não abrir consciência do preconceito, esse é o grande tabu. Porque as pessoas não se esforçam porque elas não se percebem preconceituosas. Então, dar luz, dar consciência, eu acho que é o principal caminho. Se a gente não consegue gerar consciência, não tem como resolver o problema, né? Se a pessoa não sabe que é diabética, ela não vai atrás de tratamento. Então, eu tenho que primeiro descobrir que eu sou diabética para eu conseguir o tratamento. Então, eu tenho que me enxergar preconceituosa para eu poder ir atrás desse tratamento. E, Patriciana, com essa energia toda, como é que você equilibra a vida pessoal e profissional? São tantos pratinhos, né? Não tem como a gente equilibrar tudo. A gente vai dando atenção àquele que está demandando mais atenção no momento. Então, é um pouquinho de cada uma das coisas e ter a humildade de dizer que precisa de ajuda. Então, eu tenho uma rede de ajuda importantíssima. Desde muito nova, eu sabia que a vocação de ser mãe, para mim, era importante. Então, eu tenho 4 filhos. Eu sou de uma família de 4 e eu tenho 4 filhos. Então, assim, se eu não tivesse toda essa rede de ajuda, dificilmente eu conseguiria estar onde eu estou. Eu tenho uma plena consciência disso. Então, eu acho assim, é ser humilde e dizer, me ajuda, né? Ajuda da escola, ajuda de uma mãe, de uma tia, de um profissional que vai ali te ajudar no dia a dia. Para poder dar conta de todos esses papéis, você não pode acreditar que você é onisciente, onipresente. Tem que dividir um pouquinho de cada uma das coisas. E outra coisa que para mim também fica muito claro é que quando você age a partir de propósitos, tudo fica mais fácil. Como eu tô numa empresa que tem um propósito de cuidar, como minha missão de vida é cuidar ser mãe, casa muito. Então, cada uma dos pratinhos que eu tô equilibrando, eles têm algo em comum, que é o meu propósito de vida, que é cuidar. Então, gera um pouco menos de atrito e vai com mais fluidez. E em que momento você consegue falar com você mesmo e refletir sobre tudo que você está vivendo? E eu falo muito comigo mesmo. Olha, eu comecei a fazer terapia em 2001. Há mais de 20 anos. Na época ainda era um pouco de tabu, né? Preconceito, só estava nas salas de terapia. Eu mesma, em algum momento, disse, será se eu preciso de tudo isso, né? De estar aqui na terapia. Mas isso foi muito legal, porque desde cedo eu aprendi a falar com várias eus que existem dentro de mim, né? Tem um livrinho muito legal, que é Gente que Existe Dentro da Gente. Gente que mora dentro da gente, pequenininho, meio que infantil, mas com os ensinamentos legais, mostrando assim, que existe várias eus dentro de mim. E eu vou ter que alimentar aquela que eu preciso mais no momento, né? Então tem uma mais irritada, às vezes eu vou ter que abafar aquela irritada, porque não tá na hora da irritabilidade. Tem uma mais insegura, que eu vou ter que abafar, porque não tá na hora de insegurança. E tem outra que é mais ousada. Aí vai depender, né? Então eu converso muito comigo mesmo. Aprendi a conversar através da terapia, super indico. Acho que é importante para todo mundo. Não obrigatoriamente precisa ser terapia, consultório, terapeuta, psicólogo. Para mim funciona bem.
com um psicólogo. Mas às vezes você tem uma super amiga que seja um pouco mais elevada, com mais sabedoria, né? Um grupo de pessoas que lhe estimulam a lhe olhar para dentro, também funciona. Um padre amigo, né? Um pastor. Mas para mim a terapia tem funcionado bem. E síndrome da impostora? Já rolou muito? Acontece ainda? Quais são suas técnicas para lidar? Olha, acontece. Eu vou até falar aqui em off, né? Em off. Eu falei que eu tenho 4 filhos, eu tenho um de 19. Esse meu filho de 19, aos 15, engravidou a namorada. Ele 15, ela 15, primeira namoradinha. Quando eu recebi a notícia, eu falei, a culpa é minha. Pra que eu fui me meter nesse mundo profissional? Por que eu me dediquei como executiva? Aí depois eu parei e disse... Ele não tem pai, não, esse menino. Por que a culpa é só minha? É do pai. Aí brinquei, Davi, a culpa não é minha, não. Ele não, ninguém tá dizendo isso, é você que tá falando isso. Isso quer dizer que só engravida adolescente de mães que são executivas? Não, Patriciana, chega. Não puxa essa culpa pra você. A despeito de eu ter uma vida profissional super ativa, como a vocação de ser mãe, pra mim sempre foi muito presente. Então, eu sempre tive um diálogo muito próximo dos meus filhos, com tempo de muita qualidade pra eles, né? Então, eu disse, não, isso aí você aprendeu desde muito cedo que você pode ter o comando das coisas, mas não o controle. Então, você comandou o que ele poderia ou não fazer, mas ele escolheu o que vai ou não fazer. Não foi por questão de falta de orientação, de tempo de acolhida, de escuta. Então, não puxa essa responsabilidade para si, né? E o bacana é que depois da notícia, o chão se abre, você fica desesperado, depois ele volta. A condição é amar. O meu neto é o meu melhor papel. Se você perguntar qual é o seu melhor papel, é de engenheiro, é de marqueteira, é de executiva, é de presidente do conselho. Meu melhor papel é ser avó. Então, amo, é um presentinho de Deus na minha vida. Nossa, mas eu adorei o que você falou. Você pode comandar, mas você não pode controlar. Isso é muito forte. Eu adorei, até anotei aqui. E me fala uma coisa aqui que eu quero explorar contigo, já que a gente falou sobre filhos. Como é que você busca criar os seus filhos, né? Que crescem, a mãe já vem, a mãe é presidente do conselho de uma empresa gigante de capital aberto. Como é que faz para ter os mesmos valores, né, e relação com o trabalho que você e os seus irmãos tiveram? Eu acho que se por um lado tem uma pressão, né? Porque querendo ou não, eu sou de uma empresa familiar, estou na linha sucessória, estou como presidente do conselho, meu marido também é de uma empresa familiar, de grande porte, ele também é o presidente da empresa dele, então também dentro da linha de execução, então tem uma pressão grande, mas por outro lado tem bons exemplos. A nossa relação com a vida profissional é um ambiente onde a gente se realiza, então a gente volta feliz, contando as conquistas, mesmo quando tem momentos desafiadores no âmbito profissional, a gente traz isso como uma oportunidade de nos forjar em pessoas ainda melhores. Então, eu acho que muito mais do que a fala, o discurso, querer educar, falando, ele sentir o dia a dia, né? Somos uma família saudável, com relações que são construídas a partir de valores muito fortes, e a gente tenta dar bons exemplos para os nossos filhos, esse é o caminho. Só tem uma coisa que eu não vou conseguir dar para eles, infelizmente, é o não ter. E eu acho que às vezes a escassez gera criatividade, gera ambição, gera gana, garra, determinação. Isso dificilmente eu conseguirei dar. Algumas vezes a gente até tenta, né? Ele quer alguma coisa, mesmo eu tendo a possibilidade de dar, eu não dou para que ele tenha essa sensação. Mas ainda assim não é a mesma coisa de quem de fato vive a falta de oportunidade. Então eles realmente ainda têm muitas oportunidades, o que por um lado é muito bom, mas que pode deixá-lo acomodado. Estamos nós aqui, eu e o pai, num desafio grande de tentar mostrar o caminho certo, né? Como é que você mantém essa paz, esse alto astral? Eu tô muito alinhada com o meu propósito, isso ajuda muito. E lá atrás, quando eu fui me preparar já para esse papel de um dia ser do conselho, não obrigatoriamente presidente do conselho, mas ser do conselho, eu fiz a formação pelo IBGC de conselheira. E lá me deu um insight muito bacana através das palestras que a gente ouviu, ou que os professores falavam, e eu entendi que eu deveria ter o meu conselho. Eu, Patriciana, deveria ter o meu conselho. E aí isso me dá orientação para alguns temas mais complexos. E aí me deixa um pouco mais tranquila frente a essas provas, a esses temas. Então, tem algumas pessoas que são do meu conselho e elas não sabem. Tem algumas pessoas que são do meu conselho e eu nem as conheço pessoalmente. Por exemplo,
Meu pai faz parte do meu conselho, mesmo não sendo oficial, porque para vários temas ele é o meu guru. O meu marido também faz parte do meu conselho, mas eu tenho um conselheiro espiritual, Padre Eugênio, que é um vocacionado, né, um missionário extremamente empreendedor. Eu brinco que se ele não fosse padre, ele era um mega empresário, e ele tem uma capacidade de não se escandalizar com as coisas do mundo, mesmo sendo padre. E ele traz o ambiente santo muito próximo do ambiente humano, para mostrar que a gente é capaz de alcançar o céu, né? Então ele é um conselheiro espiritual, faz parte do meu conselho. Aí tem pessoas do tipo Lucelena Galvão, que é da Nova Acrópole. Eu não a conheço pessoalmente, já assisti praticamente todas as palestras delas disponíveis no YouTube. Eu tenho amigos que fazem parte da Nova Acrópole. E, assim, os ensinamentos que ela passa nas palestras, algumas vezes eu estou em busca de alguma fonte, eu vou lá, assisto algumas palestras e traz alguns ensinamentos. Murilo Gun, que é super disruptivo, inovador, tem uma linguagem engraçada. Algumas vezes eu ouço. Eu tenho um filho, o Patrick. Todos os meus filhos são especiais, lógico, né? O Patrick é o que esse ano vai fazer 15, né? Ele é extremamente crítico, sarcástico. Ele é muito perspicaz. Então, ele faz parte do meu conselho, para eu saber se eu não tô fora de moda, né? Se eu não tô... Tem uma linguagenzinha cringe, vê o cringe aqui para São Paulo, se termina quando você tá meio fora de moda. Para eu saber se eu tô ou não cringe, eu pergunto pro Patrick, porque aí ele se vê aquela acidez, você já sabe. Eu já sei que eu tô fora de moda. Então, e ele é curioso, né? Então, ele vai atrás. Então, algumas pessoas eu escolhi fazer parte do meu conselho e elas me ajudam a ter cada vez mais discernimento sobre para que caminho seguir, né? Para onde ir. Eu faço parte do movimento religioso, que é o Amari. Eu, o meu marido e 12 outros casais, nós fundamos um movimento voltado para famílias. Então, esse serviço voluntário, querendo ou não, me ensina muito a trazer a paz que a gente precisa, porque quando você trabalha de forma voluntária, levando possibilidades e ajuda para outros, desenvolve muito a musculatura do servir. Quanto mais você serve, mais você fica bem, porque quando você serve, mais você ganha. Então, tem algumas ferramentas que a gente vai fazendo para tentar buscar sanidade nesse mundo. Terapia também, né? Nossa, adorei. E, Paty, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Uma delas eu até já comentei aqui rapidamente, né? Eu tenho que entender os valores desse novo executivo para entender quanto que casa com os valores da empresa, né? Da cultura da empresa. Qual o momento família deles, porque eu entendo que não dá para desassociar o pessoal do profissional. Então, se ele está num momento onde ele vai poder se entregar mesmo, e essa parte pessoal é uma parte que eu sempre pergunto para cada um deles. Outra coisa que eu sempre pergunto é o que os seus liderados achariam de você se eu perguntasse, olha, quem é o Baza? Os seus liderados responderiam o quê? Só para entender, né, como é que ele responderia, qual a percepção que ele entende que os outros têm deles. Então, é outra pergunta que eu sempre faço. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é ele fazer uma projeção daqui a 5 ou 10 anos, ele estaria feliz se o que acontecesse, se qual projeto fosse realizado, qual entrega ele tivesse feito dentro do projeto que ele está. Adorei, hein? Que caixa de ferramentas aí, muito bom. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoas egoístas, individualistas. Eu acho que cada vez mais... quando você atua com a cooperação, tudo funciona, né? Então, eu acho que quando a pessoa é muito é mais difícil. É bem mais difícil você lidar com essas pessoas. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Quando as pessoas não gostam... Eu tenho uma característica, eu não sou impulsiva, não sou passional. Sou mais pragmática. E eu gosto de fazer o que é certo... mesmo que não seja o meu primeiro impulso. Então, algumas pessoas acham que eu quero ser perfeitinha demais. E aí, a perfeição afasta, né? Porque cada vez mais você vai percebendo que a vulnerabilidade é um elo de conexão. Então, mesmo não sendo a minha vontade de fazer aquela coisa errada, fazer a certa, aí eu não mostro um pouco das minhas vulnerabilidades, né? Porque eu vou sempre porque é certo. E aí as pessoas acham que eu quero ser certinha demais. Eu tenho que me mostrar mais. Muito legal. O que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Base, eu gostaria de perguntar o que você me perguntou no que diz respeito às mulheres, né? Dentro desse cenário de diversidade, nesse cenário de
inclusão, o que é que você entende que nós precisamos fazer para ter cada vez mais mulheres em posições de liderança? Puxa, que baita pergunta, Patriciana. E eu vou tomar muito cuidado aqui de não sair do meu lugar de fala aqui, porque eu acho que sempre quando a gente vai falar, né, sobre qualquer outro recorte que a gente não está inserido, tem um lugar de fala. Mas algo que me marcou muito, eu entrevistei aqui já no meu podcast a Marcela Rezende, que é vice-presidente da Madeira, uma baita de uma executiva, carreira internacional, e ela falou um negócio para mim que me marcou, que ela falou assim, puxa, eu enxergo muito claramente que isso daqui não é sobre disputa, até porque se eu tô onde eu tô, é porque eu tive homens fortes na minha vida. Meu pai, meu marido, e eu acho que você trouxe isso na sua fala. Então, eu acho que primeiro é a gente reconhecer, porque como você colocou, a gente não percebe quando a gente é preconceituoso, e a gente entender que se a gente quer um mundo diferente, como que a gente pode dar a força que é necessária. Então, acho que esse para mim é o primeiro elemento. E o segundo é como você não se ausentar nos momentos que é necessário você se posicionar. Porque Sim. eu acredito muito que quando você se ausenta, você está sendo conivente. Então, eu me lembro da gente ter uma discussão com um grupo de líderes aqui na Michael Page, abrindo um pouco da nossa cozinha, quando a gente, no processo de transformação cultural, a gente está tratando esse ambiente, e num determinado momento, a gente estava numa reunião que só tinham homens, e aí foi feito um comentário preconceituoso, e eu vou abrir aqui o que foi colocado, falei assim, não, porque essa mulher teve esse tipo de situação porque ela não está namorando, assim, um absurdo, né? Isso já faz algum tempo que aconteceu. E eu, na hora, eu levantei a mão e falei assim, olha, a empresa que a gente trabalha não tem espaço para um comentário como esse. E se a gente estivesse falando como um amigo, eu acho que eu estaria sendo mais duro com você do que eu estou sendo como executivo, porque aqui eu tenho aqui um padrão a seguir, mas como amigo ainda, cara, eu estaria sendo muito pior aqui nessa situação. E eu acho que algumas pessoas naquele momento talvez olharam para mim e falaram assim, o Baza está sendo exagerado, acho que ele não precisaria de tanto. Mas eu fico pensando que se talvez eu deixo um comportamento como esse passar, por mais que foi há 5 anos, será que a gente teria chegado aonde a gente está chegando hoje como cultura? Porque eu acho que são os pequenos pontos. Então, acho que isso é um pouco do que passa pela minha cabeça. Mas é bem por aí mesmo. Legal. Bacana. E chegamos agora, Patriciana, no momento Dona Ângela aqui com um pouquinho mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu consigo com facilidade me ausentar da cena. Tipo, tentar segurar os meus sentimentos. Então, eu sou esquisita porque às vezes eu sou meio insensível. Uhum. Eu consigo sair de cena com facilidade. Pô, bicho, como ela é fria. Não, é pra poder decidir aquilo ali sem a dor do sentimento, quando é necessário, né? Pra ter mais sabedoria. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Senhor... Trazendo esse ambiente de falta de equidade ou de inclusão, eu estava como diretora comercial da Pague Menos, recém-assumida ali na cadeira de diretora, então o mercado ainda não me conhecia, porque a Pague Menos, por ser grande player do mercado, rapidamente o mercado ia conhecer quem era a diretora, mas ainda era no comecinho, e chegou um grupo de executivos de uma multinacional, que eu vou preservar o nome da multinacional. Chegaram, entraram na sala, eu acolhi todos eles, colocamos na mesa, água, café, e começou. Você faz isso muito bem, eu já fui lá acolhido. E começou, será se vai chover? Será se tem sol? Eles meio que jogando conversa fora, e eu querendo entrar na negociação, né, porque a gente precisava negociar volumes bons, com preços interessantes, para disponibilizar para os nossos clientes, e nada da negociação acontecer. E eu tentando puxar e nada, até que um deles disse, não, nós estamos esperando o chefe chegar. Aí eu disse, eu preciso contar que a chefe no momento aqui sou eu. Então, assim, constrangedor o fato de ser mulher, de ser jovem. Eles nunca imaginavam que quem iria decidir ou negociar com eles era eu. Então, eu tive que alertar, dar uma chacoalhada e dizer, olha, a chefe aqui sou eu. Foi muito bom. Eles ficaram tão constrangidos que eles deram mais condições do que normalmente eles iriam dar, né? Só para tentar amenizar aquela situação. Adorei. E agora, caminhando para o final, Patriciana, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
Como eu falei, meu propósito de vida é cuidar das pessoas. Tudo que tem a ver com ouvir, e a partir do que eu ouvi, eu consegui encontrar um consenso, gerenciar conflitos, eu tô num bom lugar. Eu gosto de ser tradutora, né? Eu ouço o que alguém diz, vamos ver o que é que ele realmente está querendo com essa fala. E levo pro interlocutor para que ele, de fato, faça a digestão daquilo da melhor forma possível. Eu acho que talvez isso fez eu estar hoje numa cadeira de conselho, né? Porque o que eu mais faço é traduzir o desejo dos acionistas para os meus executivos, os objetivos e estratégia dos executivos para os investidores. Então, eu fico fazendo esse papel de tradutora oficial. Então, tá no lugar onde eu ouço e ajudo a conciliar conflitos, é um lugar que eu me sinto bem. Puxa, eu preciso te perguntar agora, alguém com o teu perfil, com tão mão na massa, me conta um pouquinho mais dessa virada de chave de executiva para conselheira. Ai, como foi difícil. Mas a gente passou por um processo de transição. Então, o conselho, no começo, era bem tático. Então, só para tu ter ideia, eram 20 e poucos comitês que a gente participava, porque a gente queria participar de tudo. Porque como a gente estava ali no dia a dia, a gente se sentia inseguro de não estar participando de tudo. Hoje já são quase só ali entre meia dúzia e 10, então a gente já evoluiu dentro desse processo, mas meter a mão na massa dá outra energia, né? Aí lá no curso do IBGC eu ouvi que assim, você tem que estar próximo o suficiente, mas sem colocar os dedos e sempre colocar o nariz. Então eu deixei de colocar os dedos, mas o nariz tem que estar lá, né? Fingers off e nose in, então a gente tem que estar lá. Então eu não estou executando, mas o nariz tem que sentir todas as possibilidades. Mas é um desafio. Você que é acostumado a executar, né? Fica desafiador. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Ser avó. Eu não disse que o meu melhor papel não é o currículo profissional, é outro currículo, mas olha, uma coisa que me dá muito orgulho é o encontro de mulheres. O encontro de mulheres, na época quando a gente resolveu fazer o encontro de mulheres, o Ceará tinha uma marca de feminicídios muito alta. Nós éramos o estado com o maior número de feminicídios do país. Foi a partir de lá do Ceará que teve a Lei Maria da Penha, que é uma cearense que sofreu tentativa de homicídio por parte do marido. Então, estar à frente. Eu não fui a idealizadora do encontro de mulheres, foi o Sérgio Mena Barreto, nosso diretor de marketing da época, mas garantir que esse fosse um evento, que ele fizesse parte do calendário do Ceará, que tivesse repercussão em outros estados, para mim me dá muito orgulho estar à frente de um evento como esse, empoderando cada vez mais as mulheres. Não só agora, que está super na moda falar sobre isso, mas desde lá está fazendo esse trabalho de conscientização. Que tipo de situação você é mais chamada para dar conselho aí entre amigos, não só no profissional? Acontece isso, a Patriciana é lembrada. Tudo que envolve muita emoção, muito conflito, eles gostam porque, como eu falei, eu consigo tirar a emoção com certa facilidade. Eu acho que a engenharia me ajudou nisso, né? Então, assim, um pouco mais racional, um pouco mais pragmático. Então, na parte de conflitos, de ouvir, de traduzir, olha, ele disse isso, mas o que ele queria dizer, no fundo, não era isso. Então, cuidado para não se prender às palavras, né? Às vezes é difícil você não se prender às palavras. Então, conciliação de conflitos é um local onde eu me sinto bem, confortável. E que tipo de situação você não é chamado? Não adianta me chamar que não é para mim. Nós estamos no varejo, certo? Então, entender sobre toda a parte de custos, tributos, a parte é importantíssimo, mas infelizmente essa não é a minha área, não. Por mais que eu fui da área comercial durante um tempo, então eu tive que entender de muita coisa. A gente tem uma equipe lá grande, porque quem opera no Brasil, que não é para amadores, então você tem que aprender muitas coisas nesse âmbito de tributos, mas para mim ainda é um grande desafio. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses aí que hoje você vê que faz impacto no teu dia a dia? Eu já tinha ouvido falar muito sobre linguagem não violenta. E eu fiz um curso recentemente de linguagem não violenta. E é muito difícil você mudar o seu status quo, né? Sempre fala de um jeito, se comunica do jeito. Mas para mim fez todo sentido, tudo que tinha dentro do curso, que era baseado no livro, né, do Marshall. E para mim foi muito bom. E como eu
atuo no meu lugar de potência, traduzindo informações e trabalhando com conflitos, a linguagem não violenta é uma ferramenta importantíssima para a educação dos filhos, para a relação entre amigos, para a relação marido-mulher. E só há pouco tempo que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo e para mim, assim, deu um abrir de possibilidades. Algumas coisas que eram inconscientes passaram a ser conscientes e alguns erros eu tô começando a tentar pôr em prática de uma forma diferente. Mas o que você faz quando você acorda com o pé esquerdo? Aquele dia ali que você tá mais vulnerável a falar de uma forma errada? Não, eu vou falar de uma forma. Quando você tá num desequilíbrio, infelizmente você vai para a sua zona de conforto, que às vezes não é a melhor, né? Então eu ainda tô no processo de exercício. Daqui a alguns anos, se a gente voltar pro podcast aqui e for conversar, eu vou dizer, olha, já incorporei muito da linguagem não violenta, mas eu compartilho muito com os meus filhos, né? E aí, quando eu fazia o curso, cada novo módulo, eu chegava no jantar da família, gente, pros meninos, né? Isso, aquilo, outro. Aí, quando eu não estou aplicando a linguagem não violenta, aí o Patrick, mãe, isso não faz parte do que você está aprendendo no curso de linguagem não violenta. Eu, tá bom, Patrick, mas eu não consigo. Então, assim, a gente vai pondo em prática e vai tentando, né? Incorporar novos hábitos. Que demais. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada, atualizada? Eu gosto muito de missões empresariais. Lá na AGE, eu estava à frente de projetos referentes a esse. A Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácia, tem algumas missões que acontecem ao longo do ano, que são riquíssimas. A própria indústria, a indústria de higiene e beleza, a indústria farmacêutica sempre oportuniza para os seus clientes de conhecer novos mercados. Eu acho que é super rico ver o que os outros estão fazendo de legal, né? Algumas coisas dá para aterrissar aqui no Brasil, outras não dá, mas só o fato de você observar já pode lhe promover alguns insights. Feiras, no nosso segmento de varejo, a NRF é uma feira que acontece em Nova York, sempre no comecinho do ano, né? Que é bem voltada para o varejo, traz muitas insights legais, algumas tendências. Eu acho que é importante você estar observando tudo isso. Cursos formais, né? Como linguagem não violenta, letramento sobre diversidade e inclusão, curso de formação de conselheira pelo IBGC, curso de finanças, já que a área de tributos não é o meu forte, eu preciso estar sempre atenta a esses pontos cegos dentro de mim. E podcast. Eu, infelizmente, não desenvolvi muito o hábito de ler. Eu leio quando é necessário. Eu preciso aprender isso, vou ter que ler, porque, enfim, mas não é uma coisa que eu faço fluidamente. Mas o podcast é super fluido e você consegue hoje, com o seu com a sua rol de entrevistados que você já passou aqui, com certeza são biografias que a gente aprende muito, como você tem várias outras plataformas. Então eu acho que assim, o ouvir e o ver vídeos, as palestras que eu assisto da Lucelena lá da Nova Acrópole, mesmo não tendo para palestras presenciais, vários TEDs que você assiste, né? Então é outro canto que eu tenho assistido bastante. Muito legal. E já que você está falando de histórias, me indica 3 pessoas bacanas para eu trazer aqui e ter conversa tão legal como essa que a gente está tendo. Eu diria para você trazer o Deusmar, nosso fundador. Ele é muito fora da caixinha. Já vamos colocar na agenda, vou adorar. Ele ele é de 47, então vai fazer 76 anos esse ano. Mas é cheio de energia. Ele vai entrar aqui, isso aqui vai se transformar. Então ele é um empresário extremamente visionário, disruptivo. Acho que ele é um bom nome para você trazer. Mencionei o meu conselheiro espiritual, Padre Eugênio, que se não fosse padre, ele era um mega empreendedor. Acho que é um bom nome para você, bem fora da caixinha, né? É isso aí. Você já fez a entrevista com algum padre? Não, ainda não. Vai ser o primeiro, pronto. Olha só a oportunidade. Vamos tentar, Padre Eugênio. E eu acho que a Lucelena Galvão também poderia ser um bom nome. Adoro a Lucelena. A gente não conseguiu ainda. Vamos tentar trazer ela aqui. Acho que ia ser demais aqui. Tá, vou ver se eu ajudo para ser ponte para isso. Vamos, por favor. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu conheço quem a conhece bem. Então é isso. É disso que o mundo é movido aqui, essas conexões. E tem uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo aqui. Eu vou fazer para você também. O que é felicidade para você? Felicidade é você estar agindo em consonância com o seu propósito. Então, me sinto uma pessoa extremamente feliz, agraciada, presenteada por estar agindo a partir do que eu acredito que deve ser minha missão na vida. Deus, com certeza, mandou cada um de nós com uma missão. Eu não sei qual a sua, mas eu sei que é a minha. Então, cada um de nós aqui temos, né? Então, você descobrir cedo essa missão e agir conforme ela,
o universo todo vai conspirar a favor, dificilmente você não vai estar sendo feliz. Então, a meta é ela e a felicidade vem de bônus, né? Que demais. Ó, antes de ir embora, tem um presente aqui para você. Um óculos da Longchamp aqui, a Marchon, que é fabricante dos óculos da Longchamp aqui no Brasil, distribuidores também. Eles dão aí uma analisada, um raio-x no perfil aqui do nosso convidado aqui para mandar um óculos Show. Aqui que encaixa aqui. Acho que acertaram aqui no teu. Com certeza. E antes da gente fechar aqui, Patriciane, eu queria te perguntar aqui como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente, quem continuar acompanhando aí tudo que você traz aí de tantos insights. Eu tô lá na PagMenos, no Ceará, é a nossa sede, é onde eu fico boa parte do tempo. Como o projeto A PagMenos tem trabalhado muito fortemente em fazer um novo modelo de farmácia, onde a gente está cada vez mais perto do consumidor, oferecendo não só o transacional de receita e caixinha, mas de oferecer um pool de serviços. Então, vai desde exames laboratoriais rápido, vacina e até teleconsulta. Então, como é uma mudança comportamental, uma mudança cultural, demanda muita energia, então estamos todos lá imbuídos na construção dessa nova cultura, desse novo negócio. E tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô... Aonde me chamaram, eu tô indo para levar boas novas. Que demais, que demais. Poxa, Patriciana, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. A gente conseguiu, ó, eu soube que ela estava vindo para São Paulo. Eu falei, passa aqui, vamos gravar aqui essa conversa que vai ser demais. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma super oportunidade. Um dos lugares onde eu recorro para ter conhecimentos é a sua plataforma, é no Lugar de Potência aqui no podcast. Fiquei super encantada quando participei da sua palestra recentemente lá em Fortaleza. Anotei páginas e páginas dentro lá do meu caderninho e eu fico feliz de estar participando aqui. Muito obrigada, obrigada mesmo. Muito obrigado mesmo, valeu!